Oi pessoal, tudo bem com vocês? Joia? Como estão em casa? Bem? Família? Espero que todos estejam todos bem, tá? Que Deus possa estar sempre nos abençoando, nos protegendo e que Ele nos abençoe para que essa pandemia passe o mais rápido possível, né? Para que a gente possa retornar à nossa rotina normal, ir para a escola, ok? A gente rever, né, os nossos entes queridos aí que não estão nesse momento, que não podem, né, estar com a gente, que estão, né, aí esperando também para que tudo isso acabe. Então vamos lá para mais uma correção das atividades, ok? Então hoje nós vamos comentar um pouquinho e corrigir a atividade da página 160, ok? Até a da 60 a 65, ok? Então, atos de fala, frase e contexto. Então, como dissemos no capítulo 1, a linguagem tem várias utilidades, né, para nós. Então, como permitir a expressão dos nossos pensamentos, a defesa das nossas opiniões, a construção da nossa visão de mundo, a convivência em sociedade e etc. Né? Então, na nossa atividade anterior, nós falamos sobre a variação linguística. Né? Então, a língua ela é variável, ok? Então, nós temos o preconceito linguístico, a variedade linguística, né? Que varia, né, de região, de cidade para cidade, ok? Então, o mais interessante é quando essa interação, né, se realiza, realizam-se também inúmeras ações, ou seja, agimos e reagimos por meio da palavra. Então, provavelmente você nunca se deu conta das nossas ações verbais, mas elas acontecem o tempo inteiro, né? Quem fala ou escreve age sobre o seu interlocutor, aconselhando, ordenando, prometendo, pedindo, afirmando, né? Então, tudo isso gera, né, na nossa escrita, na nossa fala. Para compreender isso, né, vamos ler a tirinha que está aí logo à frente. Então, nós temos aí a tirinha, né, que está meio ruim de visualizar, mas parece que o que dá para entender é que o dragão quer soltar um fogo na criança, né? Então, a criança, né, logo responde: por aqui a quintura não bota mais medo em ninguém, né? Então, nós podemos perceber aí que esse menino, né, o Chachado, vive aí no sertão, e no sertão é uma região, né, que é muito quente. A nossa região norte, já é muito quente. O nordeste ainda é mais quente ainda, né? Então, assim, fazer essa afirmação, o Chachado expressa também uma atitude pessoal, né? A de ter certeza sobre o que ele diz. Então, quando ele afirma que lá já tem sol demais, que é quente demais, então ele está afirmando que ali é muito quente, não precisa de fogo mais não, né? Então, antes de iniciarmos a correção, né? Então, vamos nos contextualizar aí sobre o assunto. Então, nós estamos falando sobre ato de fala, frase e contexto. Então, nós vamos aí falar um pouquinho agora sobre frase, oração e período. Isso aqui que eu vou passar para vocês, esse mapa, vocês podem estar copiando no caderno, ok? Pode copiar bem bonito, se for preciso, vai pausando o vídeo ou qualquer coisa, entre em contato comigo que eu posso passar esse material para vocês, ok? Mas copiem no caderno que isso aqui é o resumo de todo esse conteúdo, ok? Então vamos lá. Então nós temos aí de início frase. O que é uma frase? Então a frase ela define-se como todo e qualquer enunciado de sentido completo. Não importa se é formado por uma ou várias palavras ou, né, se possui verbo ou não.
Caso não possua, passa a ser chamada de frase nominal, porque tem apenas nomes, ok? Então, as frases têm como objetivo aí exprimir ideias, emoções, ordens, apelos e etc. A entonação é responsável por indicar, né, de maneira clara o início e o fim de uma frase, assim como é capaz de ajudar a dar sentido a ela, através de gestos e expressões faciais e corporais, somados ao contexto em que a frase está sendo dita. Uma curta frase pode ganhar extenso significado, retornando sobre os nossos dois tipos de linguagem. 3. Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Então, a linguagem, os nossos tipos de linguagem, eles precisam de um contexto. Por exemplo, a linguagem não verbal, ela precisa de um contexto para que a gente a compreenda, né? Então, por isso que nós temos a linguagem mista, então a junção da linguagem não verbal com a verbal, né? Do contexto em que, por exemplo, um texto ou uma tirinha está inserido para que a gente consiga interpretar, que a gente consiga dar significado, né, àquele texto. Então, na língua escrita, a entonação é garantida pela pontuação. Por isso que eu sempre digo para vocês, não esqueçam da pontuação nos textos de vocês, porque muitas vezes, né, o texto perde total sentido por falta apenas das pontuações. A vírgula, um ponto, né, a vírgula para indicar uma pausa, o ponto para indicar que ali acabou a sua ideia, que você vai iniciar outra ideia, um travessão para indicar que aquilo ali é uma fala, né? Eu sempre brinco com vocês sobre as vírgulas. Gente, eu vou lendo, vocês vão me matar, porque eu não consigo respirar dentro do texto de vocês, né? Então, isso é feito por quem? Pelas pontuações. Então, ficando o próprio texto encarregado de munir a frase de contexto, de sentido, o que traz a necessidade de frases mais completas, por isso algumas vezes, né, mais extensas. Então, nós temos 5 tipos de frase, né, que é a frase interrogativa, né, que ocorre quando são empregados com o intuito de obter alguma informação através de pergunta. Então, a interrogação, então ela pode ser direta ou indireta. Por exemplo, nós temos aí, você gostaria de dançar? Então, nós temos uma interrogação direta aí. Desejamos saber quando ocorrerá o pagamento da dívida. Então, nós temos aí uma interrogação indireta, ok? Então, nós temos a primeira aí, ó, que ela é explicitada pelo nosso sinal gráfico aí, o ponto de exclamação. Por isso, ela é direta. Quando nós não temos, mas a própria mensagem ela já nos indica que é uma pergunta, mas ela não vem com um acento, né, com o sinal gráfico, mas nós sabemos que é uma interrogação indireta. Nós temos também as frases imperativas. Então, dá-se, né, esse nome, as frases em que existe uma ordem, um pedido, um conselho sendo dado pelo emissor. Podem ser negativas ou afirmativas. Então, nós temos aí, cale-se, né? Temos uma afirmativa. Não deixe a porta aberta. Nós temos uma frase negativa. Jogue isso no chão. A afirmativa. Nunca permita que falem dessa forma com você. Então, nós temos uma negativa. Frases exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor externa um estado afetivo. Por exemplo, que filme horrível! A torta estava muito gostosa. O dia de hoje foi super difícil. Esse livro é interessantíssimo. Nós temos aí frases declarativas. Então, nesse tipo de frase, o emissor constata um fato, informa ou declara alguma coisa. Então, pode ser afirmativas ou negativas. Hoje é nosso último dia de aula. Ontem a merenda escolar não foi servida. Pedro jamais mentiria para mim. Okay? Então, são frases do quê? Declarativas. Está declarando alguma coisa.
Frases optativas, né? Nela o emissor manifesta um desejo. Deus te abençoe. Espero que tudo dê certo. Que hoje seu dia seja muito feliz. Nós temos também, né, dois tipos. Então, nós sabemos que nós temos a frase nominal e a frase verbal. A frase nominal é a frase que não possui verbo em sua construção. Nós temos aí cuidado, credo, silêncio. Muito bonito isso, hein? São frases nominais. Frase verbal, né? Logicamente, a frase possui verbo em sua construção. Então, o bolo de Antônia ficará lindo. Amanhã acordarei bem cedo. Queremos, né, lhe agradecer por tudo. Agora nós temos o que é uma oração. Então, oração é a frase, né, que possua sentido completo e verbo, né? São consideradas orações. Então, para que a frase seja considerada uma oração, nós precisamos de quê? Verbo. Então, uma frase pode conter uma ou mais orações. Então, ela pode conter um ou mais verbos, a depender do número de verbos em que possua. Então, nós temos aí, Murilo brincou no parquinho. Nós temos apenas uma oração. Hoje levarei o Murilo ao parquinho. Ele brincará bastante. Então, nós temos duas orações, dois verbos. Amanhã levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará com a Carol, porém serei cuidadosa. Levarei, brincará e serei. Nós temos aí período. Então, período trata-se de frases formadas por uma ou mais oração, tendo no seu todo um sentido completo. O período pode ser simples ou composto, né? Então, nós já sabemos mais ou menos o que é alguma coisa simples e outra composta, né? Então, o período simples é formado por apenas uma oração chamada de oração absoluta. Nós temos apenas um verbo, muito bem. Então, nós temos o período composto, que é formado por duas ou mais orações. Então, quer dizer que nós temos que mais de um verbo. Ok? Então, vamos, né, para a nossa atividade. Isso aqui é o resumo, ok, do que vocês vão ler em optativas, ok? Vão ler a negação, ok? Vão ler no texto. Nós temos aí, ok, a atividade. Então, o que é um ato de fala, né? Então, é uma ação que desempenhamos por meio da linguagem verbal, escrita ou falada. Falei lá no início, lemos lá no início, né, da aula. Nós temos aí 2. Releia o texto, né, didático, ato de fala, frase com texto, o texto lá do início, e analisa as afirmações a seguir, marcando V, né, para verdadeiro ou F para falso. Por meio da linguagem, podemos exprimir nossos pensamentos, defender nossos pontos de vista sobre um assunto transmitir ideias verdadeiro. Sempre que falamos ou escrevemos, desempenhamos ações verdadeiro. Uma palavra pode funcionar como frase? Pode? Pode. Verdadeiro. Frase é um conjunto de palavras? Falso. Só podemos nos comunicar por meio de frases? Falso. Para entender uma frase, é preciso conhecer o contexto em que ela foi empregada? Verdadeiro. Então, o sentido das frases depende das intenções de quem as produz. Verdadeiro. Então, nós temos aí, leia a tirinha abaixo e responda o que se pede. Marieta, o que é uma onomatopeia? Bom, me lembrei. O que é uma onomatopeia? Então, onomatopeia é uma interjeição, né, que usamos para representar os sons, ok? Por exemplo, shh é o som de silêncio, ok? Tem vários sons, croc-croc, ok?
Nós fizemos uma atividade, né, em que dos personagens estava dentro do armário comendo chocolate, aí tem o barulho, né, comendo chocolate. Então, esses sons, né, produzidos são as onomatopeias. Na tirinha, que palavra funciona como onomatopeia? Bonk, né, que é o barulho que a bola faz aí no rosto dele. Explique como Zé Pequeno lembrou que é uma onomatopeia, né? Isso é fácil, né? Então, quando a bola bateu no rosto dele, produziu um som, ou seja, uma onomatopeia que o fez, né, lembrar dele. Se retirarmos a onomatopeia que aparece nesse texto e analisarmos isoladamente, ela tem sentido? Não, né? Porque nós lemos lá anteriormente que depende do contexto. Então, porque não poderíamos saber o que significa. Então, a imagem, né, o verbal e o não verbal, eles, né, trabalham junto para que haja significado, para que haja sentido, né? As onomatopeias são frases incompletas ou frases formalmente completas, né? Então, são frases incompletas ou de situações. Ok? Então, só faz aquele barulhinho lá e pronto. Ok? Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, ficamos por aqui e não esqueçam de fazer a atividade da página 66 e 69, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.